Bom dia a todos, ou boa tarde, né? É um prazer receber esse evento da Toscane aqui na Human Clinic, uma conjunção de tecnologias, de conhecimento e relacionado com coisas que a gente faz todo dia no meu setor de lasers e rejuvenescimento aqui na clínica. Nós estamos cuidando de pacientes com tecnologias. Nós estamos aproveitando aquele momento para fazer o drug delivery e agora com a grande novidade do Mesojet Gun, nós estamos colocando o Mesojet Gun dentro da nossa prática clínica. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu vou dar um panorama de como eu acho que os produtos Toscane e o Mesojet Gun têm sido iniciado o uso aqui na clínica. Por quê? Porque tem 2 meses. Então eu não vou falar de resultado, eu vou falar de como eu penso que isso pode ser feito na Human Clinic e no consultório de vocês, que também tem tecnologia ou que não tem todas as tecnologias que nós temos aqui, mas tem a possibilidade de usar o Mesojet Gun para entregar esses produtos de qualidade. Então, o tema da aula, acho que vocês estão vendo aí, né? Como associar Toscane aos protocolos de lasers e tecnologias. Vou começar falando do Fotona, que é um laser que a gente usa muito e que a gente tem um protocolo específico, uma técnica que foi patenteada e apresentada fora do Brasil, que é a técnica Erbium Dush, e o protocolo V-Shape Lift, cuja ideia é sustentar, rejuvenescer as pessoas e porque não só nós tratamos a pele, mas também tratamos os ligamentos. Então, na verdade, são 2 lasers, o laser de Erbium e o laser de Nd:YAG. O protocolo varia de 2 a 4 sessões, então quem tem Fotona, eu acho que sabe do que eu estou falando. A ideia é que esse estímulo promova um rejuvenescimento de dentro para fora e que nós vamos poder associar o drug delivery da Toscane. E eu vou falar de alguns que eu tenho usado nesses 2 meses. Eu acabei escolhendo alguma coisa da linha, alguns produtos da linha, porque a linha é muito extensa, até para eu saber identificar o que está funcionando nos meus pacientes. Então aqui eu não vou falar muito dos produtos, vocês tiveram uma manhã onde isso foi explicitado, falado dos produtos. Eu vou falar mais de como eu penso o Mesojet Gun e a linha Toscane com as minhas tecnologias que eu uso aqui. Então, nós estamos falando do firme, do anti-aging e do TKNHA-MW, tá? Ele deve ser usado e pode ser usado imediatamente após o Fotona. E isso é espetacular. A pele pós-Fotona está completamente porosa pela técnica Erbium Dush que eu utilizo ou pela técnica convencional do 4D, tá? E eu acho esse efeito, normalmente eu gosto muito do efeito hidratante do HAMW. E também, é claro que nós podemos associar aqui, e eu vi isso muito nos speakers Toscane, a possibilidade de também colocar os clareadores aqui, se o paciente tem essa indicação. Então, o WCPR ou o Radiance. Como é que eu faço? Eu geralmente programo o Fotona a cada 3 meses para os pacientes que precisam de 4 sessões no ano, ou eventualmente os pacientes mais jovens 2 vezes por ano ou 3 vezes por ano, e eu intercalo as sessões de Mesojet Gun, além do drug delivery que é colocado em seguida, eu intercalo as sessões de Mesojet Gun fazendo um tratamento mensal ou a cada 3 semanas entre as sessões de Fotona. Com isso, o paciente percebe o efeito do Fotona vindo e, ao mesmo tempo, uma pele mais hidratada, com mais luminosidade, poros mais fechados, de uma tecnologia que eu acho espetacular pelo conforto que dá no paciente. É muito bom para o paciente ser cuidado na nossa clínica. Então, quando ele deita e recebe também, além daquelas agressões que nós fazemos com os lasers, uma tecnologia indolor praticamente, né? Com um efeito visível e rápido, isso ajuda-nos também a falar do efeito do Fotona que vai acontecendo ao longo das semanas subsequentes, porque ele já percebe uma melhora mais rápida. E o que eu acho que é novo, e eu acho que nós vamos fazer protocolo sobre isso, é que o Erbium do Fotona, que é o grande segredo da máquina, as ponteiras de Erbium, ele vai atrás de água.
Então a ideia aqui é usar o Mesojet Gun prévio ao fotona, seja em sessões subsequentes, nas semanas anteriores, para aumentar a hidratação e aí aumentar o efeito do fotona quando nós fazemos. Não só o pós, mas o pré. Ou, pela dificuldade que a gente tem em São Paulo do paciente vir com muita frequência, fazer o Mesojet Gun, por exemplo, com o TKN MW2%, antes do fotona. Enquanto ele espera, passou o anestésico, faz o TKN, a hidratação, em seguida, meia hora depois faz o fotona. Isso provavelmente vai aumentar o resultado do fotona. Então aqui estão alguns produtos que já foram falados, que eu não vou... Esses eu tenho associado ao fotona, o Firme, o Anti-Aging e o HA 2%. Aqui alguns exemplos, né, do lado esquerdo tratado em pacientes mais jovens com rosto pesado, para mostrar que com 10 minutos de tratamento o lado esquerdo parece mais sustentado e como se tivesse sido puxado para a região lateral da face, porque nós vamos usar as linhas ligamentares, os ligamentos verdadeiros e falsos, como o zigomático superior e inferior, espessamento lateral da órbita, o zigomático, e aí a face auriculotemporal, né? O temporal superior, o temporal inferior, desculpa, e o zigomático aqui, e a face auriculotemporal. Quando nós fazemos calor nessa região, nós estamos puxando o rosto para a lateral. É o que a gente vê nessas pacientes. E depois vem o estímulo de colágeno. E até chegar ao estímulo de colágeno, a gente pode ir associando o Mesojet Gun para o paciente e percebendo uma diferença muito grande. Então, as 3 pacientes, mais jovem, mais velha, com rosto pesado, todas com o lado esquerdo tratado e um efeito lifting de 15 minutos de Erbium aqui. Todo mundo hoje em dia pensa em ter um laser de picosegundos na clínica e eu acho isso que é uma combinação muito interessante, ter um laser de rejuvenescimento e ter um laser para manchas, para melasma, para as melanoses, para a poiquilodermia. Existe, no nosso caso, nós usamos o Starwalker e o Piccolo, né, que é um laser híbrido de nano e picosegundos no caso do Starwalker e um laser de pico puro no caso do Piccolo. E eles fazem canais. E a própria Luísa, que fala muito disso, já mostrou que o próprio efeito fotoacústico, o impacto mecânico na superfície da pele, faz uma disrupção que só isso é suficiente para a gente usar a linha Toscane como drug delivery. E aqui é claro que nós vamos estar pensando principalmente nos clareadores, mas não só os clareadores, também hidratação, também anti-aging, também firmness, tudo isso pode ser associado, tá? Então, como é que eu penso? Primeiro, no caso do Piccolo, ele pode ser aplicado em seguida do laser, porque a gente vai ter esses canais pela disrupção da superfície da pele. E no caso do Starwalker, a gente tem uma espécie de microagulhamento high-tech, que são microfuros feitos com luz, sem agulha. E ali a gente tem uma porção de canais assim maravilhosos para os produtos Toscane penetrarem, né? Eu penso, normalmente quando a gente fala em melasma, nós estamos falando em 3 sessões, e a minha ideia é usar o drug delivery, essas sessões são mensais, e é usar o Mesojet Gun intercalado com o picosegundos. Então a gente faz o picosegundos, 15 dias depois faz o Mesojet Gun, 15 dias depois faz o picosegundos, e é um protocolo então de 3 meses que tem resultados espetaculares. Aqui, basicamente, o que eu tenho usado, como eu digo, estou começando, eu acho que tem muito a explorar, aprendi muito no Toscane Speakers da combinação que as pessoas fazem. Esse é um protocolo que foi publicado fora do Brasil, mostrando o nosso protocolo do Starwalker para melasma. Quem tem Starwalker acho que já conhece isso. Alguns resultados, aqui ainda não estamos falando de Toscane, eu não vou apresentar resultados Toscane, porque os pacientes estão começando a voltar agora, são 2 meses de tratamento, mas são resultados com os lasers de picosegundos e associações. Uma outra tecnologia que eu acho muito interessante, e muita gente tem o CO2 fracionado ablativo, muita gente tem o Erbium 2940 fracionado ablativo e muita gente ainda usa o fracionado não ablativo. Eu tenho uma técnica que eu chamo de tecnobléfaro, que é a associação do fotona, que faz um tightening sem retirada de micro pedacinhos de pele, portanto, uma tensão nos ligamentos, uma
contração da retinácular cutis para fazer uma retenção dessa pálpebra. E em seguida eu faço um fracionado ablativo, tá? Então aqui de novo nós temos uma pele completamente preparada para, no caso, o ECPR agir, para fazer um estímulo de colágeno. Então aqui tem uma foto dos pacientes um dia depois da tecnobléfalo, vocês veem um edema, veem um eritema, tá? E não só, novamente, como o drug delivery, mas usar o Mesojet Gun nas semanas subsequentes para o paciente ir aumentando a hidratação, aumentando o efeito daquilo que eu fiz, que vai chegar no ápice em 3 meses, mas o paciente não precisa esperar 3 meses para ver resultado. A gente já vai colocando o Mesojet Gun na preparação daquele efeito wow que o paciente vai ver semanas depois. Então a primeira paciente em cima, mostrando o resultado, uma outra paciente embaixo, né? Aqui o ECPR, que já foi falado. Outra tecnologia que muita gente tem é a luz pulsada. Luz pulsada ainda é um laser que muita gente usa porque ela é versátil, né? Associada à luz pulsada, a gente usa o laser de Nd:YAG 1064 de microsegundos, que tem no Laser Genesis, mas tem também outras tecnologias, existe no Solon, que é um laser que casa com o tempo de relaxamento térmico dos microvasos que estão na derme superficial e que fazem o eritema e o flushing da rosácea, tá? Então, para mim, o tratamento de escolha de rosácea é luz pulsada, laser de Nd:YAG micropulsado, tá? Ambos vão atrás dos microvasos. E não só isso, é claro, eu falo para os meus pacientes de rosácea, se você tem rosácea, o único benefício de ter a rosácea é que você fazendo esses lasers, você vai rejuvenescer sua pele, tá? Então, mesmo a luz pulsada, ela faz uma disrupção da coesividade da epiderme e da derme superficial. Então, só a luz pulsada é possível fazer drug delivery, apesar de que isso não pareça possível, tá? E o laser de Nd:YAG micropulsado, que no meu caso é o Genesis, ele promove um aumento, um calor superficial muito intenso na derme superficial e epiderme, e isso também aumenta a permeação. E aqui nós estamos falando de condições como rosácea, acne, hipoeclodermia, e aqui são os produtos da Toscane que eu acho que poderiam ser usados e são usados, né? O Purifying, o Generating e o NCPR. É bom lembrar que a luz pulsada, ela tem aquele paciente ideal. Quando a gente pega uma paciente São Paulina, tricolor, ela é branca e ela tem vermelho e marrom no rosto, essa paciente é ideal para a luz pulsada, porque ela tem os 2 alvos da luz pulsada e tem um fundo branco. Então a gente consegue tirar vermelho, tirar marrom e rejuvenescer muito a pele só com um tratamento muito simples. E aí também nós vamos usar a linha Toscane para não só no drug delivery, mas como eu venho dizendo, para fazer a manutenção desses resultados com sessões a cada 2 a 4 semanas subsequentes ao tratamento. Então aqui a linha Toscane, que já foi falado, eu não vou entrar em detalhes. Outra tecnologia que todo mundo tem na clínica, ou quer ter, ultrassom microfocado. E aí nós estamos falando do Atria, nós estamos falando, no meu caso, do Liftera, do Ultraformer, do Ultera. E eles não fazem canais, né? Aí sim, o ultrassom microfocado não abre canais na superfície da pele. Normalmente eu sugiro 2 a 4 sessões no ano. Se eu não vou combinar com outras tecnologias, eu sugiro fazer 1 ou 2 vezes só. Se eu não tenho outra tecnologia, o ultrassom microfocado, para promover um efeito lifting e um efeito de neocolagênese, ele poderia ser feito a cada 3 meses. E aí sim o Mesojet Gun é mandatório ou é muito interessante de ser usado no mesmo momento, em seguida do ultrassom microfocado, no meu caso do Liftera, né? Então eu vou casando as sessões de Liftera com o Mesojet Gun, ou eu caso no meu aqui na clínica, eu faço muitas vezes também o Liftera, em seguida a radiofrequência multipolar do Futera para abrir canais, e aí eu faço como drug delivery, tá? Ou eu associo novamente o Mesojet Gun na manutenção do Futera, tá? E aqui nós estamos falando do Firming principalmente e do TKNHA Glow Complex, tá? Então aqui estão os produtos da Toscane.
E é claro, e muita gente já faz isso, que quando a gente fala em ultrassom microfocado, nós estamos falando também em tirar a gordura do rosto, em tirar a gordura da bolsinha aqui. E aí nós vamos associar, aqui não no caso com o Mesojet, mas com a agulha, os esvaziadores da Toscane, o Slimming e o Fosfocol, né? Isso na mesma sessão eu costumo associar em seguida do ultrassom microfocado, tá? Isso também vale para papada, isso também vale para abdômen, para gordura no corpo. Então aqui está a linha do Slimming e vocês já sabem como usar isso, que isso já foi bem falado. E para cicatriz, gente, eu acho que é uma demanda muito grande no consultório hoje. A cicatriz de acne sempre foi uma coisa importante e a gente recebe pacientes, mas a gente tem visto muito caso de cicatrizes para a gente melhorar pós-cirurgia, né? E a gente tem a possibilidade de usar os lasers de picosegundos, não só porque eles clareiam essas cicatrizes, mas também porque eles podem também fazer um efeito em cicatrizes hipertróficas associados aos fracionados ablativos. Como eu disse, o Star Walker tem uma ponteira que faz microfuros, e isso é muito importante, como os fracionados ablativos, para remodelar o tecido das cicatrizes, tanto sejam atróficas quanto hipertróficas, né? E aí o Mesojet Gun, ele entra como manutenção, né? Nós fazemos o tratamento de um laser mais agressivo e depois nós promovemos a ação com o Mesojet Gun, com principalmente o Regenerate e o TKN HA Glow Complex. É muito importante lembrar também que a gente tem visto isso fora, e nas cicatrizes hipertróficas e nos queloides, nós estamos também fazendo uma associação do corticoide com o 5FU, com resultados bem interessantes, na proporção de 9:1 de 5FU para o corticoide, ou de 3:1. Essas duas proporções têm sido analisadas e estudadas, e a gente mistura também, depois do laser, eventualmente o 5FU, com o corticoide, e muitas vezes através dos canais a linha Toscane, e depois a manutenção com a linha Toscane. No caso das estrias, eu acho que a linha Toscane é espetacular. Não só porque a gente já vinha cuidando muito bem de estria, e a gente sabe que estria responde muito melhor quando ela é mais recente, mas aí a gente fala que a linha Toscane, nas estrias mais antigas, o efeito dá um diferencial muito grande. E isso pode ser usado, obviamente, como drug delivery, depois do laser Star Walker, ou do Piccolo, ou dos lasers fracionados, ablativos e não ablativos. E aqui entra de novo, quando a gente vai falar de laser fracionado ablativo e não ablativo, cuja água no tecido é muito importante, nós estamos falando em fazer o Mesojet Gun antes das sessões também. Nós estamos falando em aumentar a hidratação e o metabolismo e a ação do fibroblasto antes, para que depois nós façamos o microtrauma com os fracionados ablativos, com os fracionados não ablativos ou com os lasers de picosegundos. E aqui nós estamos pensando então no Regenerating e no TKN HA Glow Complex. Normalmente eu prometo para o paciente, ele fala qual é o número de tratamentos de estrias. Eu prefiro fracionado ablativo, então eu vou fazer 3 sessões de fracionados ablativos intercalados com 3 sessões de Mesojet Gun, tá? E tenho feito agora, recentemente, também aumento da hidratação com Mesojet Gun, uma semana antes do tratamento do fracionado ablativo. Então, aqui alguns casos de estria pós-gravidez, com 3 sessões de fracionados ablativos. Responde muito bem, né? Todo mundo sabe que estria responde muito bem a esses tratamentos. E eu estou falando do Mesojet Gun, mas é claro que a gente pode injetar essas substâncias também. E o Carlos está aqui na minha frente, eu sei que ele injeta bastante, mas eu acho que o Mesojet Gun veio trazer um conforto interessante para essas pacientes. Leucodermia gutata, comecei a usar agora, não tenho resultados. Tem gente já usando o 5FU com o Mesojet Gun. Esse caso é um caso de cicatriz hipocrômica do ano passado, que a gente começou a usar o 5FU. Ainda não era com o Mesojet Gun, mas acho que a indicação é perfeita. E o Morphos, que é a radiofrequência microagulhada, é outro tratamento que é ablativo, né? Quer dizer, que tem uma porção de microcanais. A gente usa muito em rosto, mas a gente tem usado muito em corpo.
E aí é interessante não só usar o drug delivery com a linha Toscane, mas é claro que associar os esvaziadores, né? Muitas dessas pacientes não são só flacidez, elas também têm gordura localizada, que o Morphos também trata. E aí, se for o slimming, eu acho que pode ser usado no mesmo momento, mas se for o fosfocol, eu não sugiro usar no mesmo momento. Eu acho que a inflamação é muito grande, eu sugiro fazer o Morphos, 15 a 20 dias depois fazer o fosfocol, e aí quantas sessões forem necessárias para promover o esvaziamento dessa gordura. Bom, a ideia aqui era dizer o que eu tenho feito em 2 meses aqui na Human Clinic com a linha Toscane e principalmente com o Mesojet Gun sendo introduzido como uma arma nossa que dá resultado e conforto para o paciente se sente cuidado, para aumentar os resultados que a gente já vinha tendo, para aumentar a hidratação em lasers que exigem ou que melhoram com a colocação de água no tecido. E em breve vocês vão começar a ver os nossos resultados para a gente trazer para vocês conhecerem. Muito obrigado a todos.